pessoal! Essa aqui é a Mari. Olha, estamos gravando aqui para um público. Tá, amiga, tá ótimo. Essa aqui é a Mari. Amiga, não olha pra eles, entendeu? Porque a gente tá gravando ao ar livre, aqui em frente à Praça do Relógio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E tem pessoas muito próximas, entendeu? Então a gente vai ter que falar um pouquinho mais baixo, só que os passarinhos estão competindo comigo. Então vamos tentar. Essa Mari, ela é estudante de letras também, e ela faz inglês e português igual a mim, habilitação de inglês. E a gente veio falar do nosso primeiro semestre, como um todo, na faculdade de letras mesmo. Ou seja, estamos no nosso 4º semestre. Isso. Só que eu já expliquei aqui que você escolhe a habilitação mais tarde, e tem ranqueamento e tem tudo isso. Então, vamos falar sobre o primeiro semestre, quando a gente entrou na faculdade. Então, eu trouxe alguém pra falar também da experiência de outro lado, entendeu? Então, pessoal, essa estampa preta com bolinhas vermelhas é a mochila da Mari. A gente já gravou esse vídeo inteiro, a gente tá regravando porque ela apareceu o vídeo inteiro. Então, vamos lá! Então, a dica pra você passou no vestibular, no Enem, entrou na USP, entrou no seu curso, entrou no seja o que for, e aí o que você faz? Bom, sempre vai ter orientações em páginas do Facebook, então procure uma página no Facebook com o seu curso. Por exemplo, o nosso foi Letras USP. Letras USP 2018. 2018, que foi o ano que a gente ingressou. Então procure auxílio lá. Então, vai ter a matrícula que você vai fazer sozinho, o processo de matrícula, você pode levar quem você quiser, mas você vai fazer sozinho. E depois da matrícula, a gente ganhou livros, assim que saiu da matrícula, você podia escolher livro, foi bem legal, o meu ano, né, não é regra. E depois teve uma festa, eu participei da festa, a Maria não participou, né? Não, fui embora. Foi embora, e aí eu conheci pessoas nessa festa. E assim, a gente imaginava que a gente ia ficar pra junto forever durante a graduação. Só que isso não acontece. Por quê? Porque depois os professores vão ser um específico, vai ser outro professor, e vocês provavelmente não irão ficar juntos todos, caso você esteja pensando em consolidar uma amizade para enfrentar esse primeiro semestre. Você pode, claro, ser amigo, mas talvez vocês se separem. E foi o que aconteceu com as pessoas que eu conheci. Tipo, eu não vejo a maioria hoje em dia. E como nos conhecemos, Mari? Então, nesse grupo, né, eles no Facebook. Isso, eles deram as orientações pra gente de como encontrar a grade, né, acessar o site lá e ver os professores que a gente caiu. E isso foi depois da primeira semana, que é a Semana de Calorados, se chama. E aí eu participei dessa semana, e aí você vai fazer um tour. No tour você já faz a matrícula, mas aí tem mais atividades, e você conhece os projetos, e você conhece as atividades daqui que existem, né? E é isso. E tem apresentações nessa primeira semana. Depois dessa primeira semana que você vai ficar sabendo quais matérias com quais professores você terá essas matérias desse primeiro semestre, que são quais matérias? IELP, Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa 1. IEC. Introdução aos Estudos Clássicos Estudos Clássicos. EL. Elementos de Linguística 1. Eu já falei disso também aqui no canal. IELP. Introdução aos... Não, IELP já foi. Não foi? Se não foi IELP é Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa 1, e IEL é Introdução aos Estudos Literários 1. E é isso, aí a gente soube quais professores a gente ia ter, né? E aí eu fui procurar alguém a Mari também, procurar alguém que tivesse essa compatibilidade das matérias. E aí foi muito difícil encontrar a Mari, porque eu encontrei bastante pessoas, mas que tinham um horário inverso, então não ia dar certo. E só que eu encontrei a Mari. Daí ela postou lá nos comentários, né, que tinha um post específico pra isso. Postou a grade dela com os professores e tal. Aí eu comentei lá, falei, a minha grade tá igual a sua, assim, mesmo horário, mesmos professores. Sim. Aí a gente começou a conversar, né, pra se conhecer melhor. Aí a gente marcou um encontro na sala da primeira aula. E aí
eu cheguei e ela tinha mandado mensagem, cadê você? Aí eu vi uma menina que parecia com ela, porque eu só tinha visto a foto e ela também. E aí eu perguntei, você é a menina de mochila preta com bolinhas brancas? Essa mochila que tá aparecendo no vídeo? Ela falou sim. Aí nos encontramos e sobrevivemos esse primeiro semestre, todos os semestres, até o agora. fim da graduação. Mentira. Amiga, até o fim da graduação, até pra sempre. Então... Bom, história linda. Foi isso. E qual foi a dificuldade, Mari, nesse primeiro semestre? Eu acho que o contraste é vida de estudante pra trás, né? Ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Assim, é bem... Assim, nossa... Muito diferente. Isso, muito... Assim, é gigante a diferença, né? Do ensino médio pra faculdade, assim. A gente não é acostumado a ler muita coisa, principalmente texto acadêmico. Não. Isso é uma dificuldade que eu encontrei. A gente tem que se adaptar à linguagem. Sim. E principalmente também... no curso de letras, que você tem que ler e escrever muito, né? É algo específico desse curso. Exato. Sim. E também adaptação de um modo geral, né? Porque eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de São José dos Campos, que é o interior de São Paulo. E nenhum dos meus amigos, assim, do ensino médio vieram pra cá. Então, assim, meus pais também moram em São José. Então você veio só, né? Eu vim sozinha e eu não conhecia ninguém, então não tinha, assim, família mais próxima que seus meus pais. Amigo também não tinha e nunca tinha vindo aqui pra USP, na verdade. Como andar aqui é uma grande questão. Como andar na USP, que é gigante, como se localizar no prédio é outra questão. Exato. Então, não conhecia nada nem ninguém, então eu tive que aprender o caminho pra ir e voltar da faculdade. E no prédio também eu me perdia totalmente, porque são 3 andares, os corredores são todos iguais, assim, as portas são todas iguais, da mesma cor, do mesmo jeito. Estão cortando a grama. Tá chegando perto aqui. Mano. As paredes também são todas iguais, assim, e o piso é tudo Você igual. não sabe se você tá no corredor da saída, no corredor de outra sala. Em que andar você tá? Qual andar você tá? E sobre a dificuldade que a Mari tinha falado da questão do vestibular e escola, foi a minha principal dificuldade também, porque eu estava acostumada com aquela redação Enem, redação FUVEST, Unicamp e os vestibulares em si, né, que você tem uma estrutura de texto, por exemplo, Enem, introdução com tese, desenvolvimento e na conclusão uma proposta de intervenção. E na faculdade não é assim, você tem que lidar, gente, está difícil gravar isso, você tem que lidar e ser versátil na sua redação. E eu tinha que aprender como me comportar na questão da escrita na faculdade, o que o professor queria que fosse feito e também como seguir os próximos anos, né? E esse primeiro ano, esse primeiro semestre é para você saber se adequar ao que é uma escrita acadêmica. E essa foi a minha grande dificuldade. Isso. Quais matérias, Mari, você mais gostou dessas matérias que a gente já citou? A matéria que eu mais gostei foi IEC, que a gente estuda basicamente Grécia e Roma, né, antigos. E eu sempre gostei, assim, de história antiga, é a minha parte favorita de história. E foi muito legal porque a gente estudou, assim, a gente viu, não tudo, né, porque é muito grande e não dá tempo, mas a gente viu um pouquinho de Ilíada, Odisseia e Eneida, as epopeias, depois alguns autores, assim, a parte lírica, assim, dessa literatura. Uhum. E eu sempre gostei de mitologia também, especialmente mitologia grega. E também foi muito legal, porque... A professora é maravilhosa, também. Ela é conhecida como deusa aqui. Ela anda nos corredores, todo mundo fica... E foi muito legal porque, pelo menos, assim, no meu caso, nenhum professor assim, do ensino médio se aprofundou muito, sabe, no assunto. Eu acho que raramente alguém vai tratar os clássicos. Porque, principalmente, quer dizer, tratam os clássicos, mas assim, não exatamente Ilíada, Odisseia, essas coisas, porque são obras muito extensas e muito antigas, né? E não é um assunto que cai muito no vestibular sobre essas obras. Cai mais no contexto, né, de história antiga e tal. E mesmo se caísse, não seria dessa forma específica que a gente aprende, né, que é muito legal.
E então foi o meu primeiro contato com essas obras que eu só ouvi assim falar que a Ilíada, Odisseia, escrita por Homero e é importante pra Será história. que Homero existe? tal. Não sabemos se Homero existe. Eu não sabia quem era Homero. Quem é Homero? Entendeu? E essas questões também. Eu compartilho da ideia da Mari também, que foi minha matéria predileta, porém foi a matéria que eu tive problema por conta da redação. Porque foi complexo, eu me confundi na hora da prova, tem questão de tempo e eu não me saí bem, mesmo tendo estudado. E é isso que é chato quando acontece, né? Quando você estuda e se dá mal, né, na prova, porque você tem que ver o que você se deu mal. Nem sempre é a questão do conteúdo. Na maioria das vezes que eu me dou mal na prova, o conteúdo tá ok porque eu estudo, porém era outra perspectiva que eu deveria tomar, algum detalhe diferente que deveria ser feito. Qual matéria você menos gostou? Que eu menos gostei foi IELP, assim, não foi uma matéria que chamou muito a minha atenção, tipo, tem umas coisas assim interessantes, a gente vê basicamente história da língua portuguesa, um pouquinho de latim, a transformação do latim palavras, até chegar no português, né? Nome dos processos, a gente fala um pouco de sociolinguística, né, preconceito linguístico, que assim, foi bem legal, logo no começo já deixar bem claro isso de preconceito linguístico. Se quiserem saber mais, leiam Dino Prete, que vai te acompanhar no ciclo básico inteiro na questão de IELP. Fica a dica, Dino Prete. Ele foi professor aqui, né? Foi professor. E também a questão de o que influencia na linguagem, questão econômica, de estrato social, de diferença de faixa etária, essas coisas. Isso, mas as outras matérias acabaram chamando mais a atenção, mas assim, foi ok, foi legal, não odiei, assim, sabe, só não foi, assim, aquelas coisas, sei lá, como foi uma linguística também que eu achei bem interessante. Linguística, eu acho que foi a coisa mais nova das novas que você tem quando você entra, né, porque fonética, fonologia, sabe, tudo código até você entender, né, a representação do som, mundialmente, né? Eu acho que a matéria assim considerada assim mais difícil justamente porque quase ninguém ouve falar, né? Não. Principalmente igual a gente que vem assim direto assim do ensino médio, assim, não tem nenhuma outra graduação. Então a gente nunca ouviu falar e foi tudo muito novo, do começo até o fim. As outras matérias não tanto, tipo, a gente tinha uma noçãozinha ou outra. Isso. Inclusive é uma habilitação linguística. Tá. Mari, nossos problemas aqui na faculdade, reais, né? Enfim, o problema comigo foi antes do problema da Mari, que é tudo relacionado. Tem a questão do ranqueamento, então nesse primeiro ano você vai estar muito preocupado no curso de letras com a sua nota, porque é a sua nota que vai ser importante para você conseguir a habilitação que você queira, caso você queira alguma habilitação fora português. Então, a questão foi primeira nota baixa. Primeira nota baixa. Nessa matéria que eu amava, que eu amo até hoje, foi a matéria que eu me dei mal, mesmo tendo estudado por conta dessa questão da redação. Mano, aqui ficou muito sinistro. É que o cara tá cortando grama, tipo assim, praticamente do nosso lado, então... E tava um sol imenso, acho que dava pra ver minha cara brilhando, nossa cara agora brilhando. Ficou melhor, porque... E agora tá noturno. Enfim. Justamente a questão da redação, voltou o sol. E... e do tempo e tudo mais, foi minha primeira nota baixa. A professora entregou as provas, estava entregando, ela até bateu no meu ombro quando foi entregar a minha prova. Então eu já sabia que vinha coisa tensa pela frente. E aí eu recebi uma nota que era tipo 4 ponto alguma coisa. E a média para você passar aqui era 5, né? A média da universidade para você ser aprovada. Então, teve até o período de greve, então eu não saberia como iria recuperar até então. Mas a professora, assim, em seguida já explicou. E aí eu fiquei muito triste. A professora falando durante a aula sobre... Porque a questão não vou conseguir mais habilitação. A habilitação que a gente queria, né, era inglês. Uma das mais concorridas, né? A mais concorrida, tirando esse ano que passou, que foi o russo, mas sempre é a mais concorrida. Então eu falei, não vou conseguir mais. Tirei um 4, perdi a corrida. Então essa era a preocupação.
Aí a professora falou, e aí tudo que ela falava eu sentia, né? Que ela falava, para os alunos que não se deu bem na prova, isso, e dava dicas e tudo mais para melhorar para a próxima avaliação. E aí eu senti ali no coração, a Mari foi bem nessa prova, ela sempre vai bem. E Mentira. aí, terminou a aula, a gente saiu, a Mari tava pra frente, aí eu falei, Mari, aí ela virou pra trás assim, aí eu comecei a chorar no corredor. Meu primeiro choro no corredor marca pra vida. Mas aí teve essa prova de recuperação, foi por conta da greve, foram só essa prova, quem tirou nota suficiente não precisaria fazer a outra. Então eu fiz a segunda prova, que seria recuperação. Mas se fosse no curso normal, né? Ia ser uma prova 2, assim mesmo. E aí a média seria a soma das duas provas, né? Isso. E aí foi até bom, porque eu tive uma aula exclusiva, porque a aula de revisão, todo mundo tinha passado, tava todo mundo bem. Então, as perguntas que a professora fazia, eu respondia, né? Eu ficava lá com um monte de caderno. É isso! Entendeu? Correndo atrás. Mas aí deu certo. Aí eu tirei 7,5 na segunda prova, né? Mas minha nota baixou porque fez a média, então não fiquei com 7,5. Então ainda fiquei tensa em relação ao ranqueamento. Eu não sabia se eu ia conseguir. E foi isso. Aí teve essa semana e logo depois vem a Mari. Essa prova foi de IEL, né? Que inicialmente seria... A média seria uma prova e um trabalho, só que por causa da greve a gente não fez o trabalho, então só deu tempo de fazer a prova. E o professor demorou para entregar, então a gente entrou em greve no final de maio, começo de junho. E depois em agosto tiveram 2 semanas de reposição, né? Que basicamente não teve aula, foram os professores entregando as provas que eles não tinham entregado, sei lá, dando plantão de dúvidas pra quem fosse fazer recuperação, essas coisas. E aí foi na aula de El que ele falou que ia entregar a prova. E aí ele entregou e não sei, eu achei que eu tinha ido bem, que eu tinha arrasado, assim. Porque depois da prova a gente conversou, a gente conferiu, ficou bem parecido, assim, né? O que a gente tava pensando sobre as questões. Só que não depende só disso, né? Depende muito da maneira como a gente colocou isso na prova, o jeito que a gente escreveu. Às vezes também tá muito claro pra gente que a gente escreve, sei lá, super bem e às vezes não, né? Para outras pessoas. Tem muitas surpresas quando você entra na faculdade, você acha que você tava ok, né? Mas não. E eu acho que também... Não o suficiente. E eu acho que também... Vai. Fala, que eu não aguento mais. E eu acho que também porque no ensino médio e fundamental a gente tá muito acostumado a estudar, sei lá, os dias antes da prova, e a gente acha que na faculdade isso vai dar certo também, e nem sempre, né? A maioria das vezes não dá certo. E eu acho que isso também influenciou. Eu poderia ter estudado mais do que eu estudei. E foi isso, eu fiquei bem mal, assim, a gente sempre fica, né? E nesse dia a Mônica até não ficou assim, meio sem saber o que fazer. Aí do nada ela, toma aqui uma caneta. E eu fiquei, sim, porque eu gosto de caneta. Tá me dando uma caneta? Eu falei, eu gosto de caneta, ela vai gostar de caneta. Quem não gosta de caneta? Então, gente, fica a dica. Se vocês verem a Mônica qualquer dia triste, ofereça uma caneta pra ela, vai ficar feliz. Sim. Esse é o jeito de fazer as pessoas ficarem mais felizes. Muito boa dica. Exato. E... mas no geral, assim, deu tudo certo, né? A gente tirou umas notas baixas, assim, mas acontece com todo mundo. E a gente se dedicou mais no segundo semestre, que tem peso 2, então a gente conseguiu meio que compensar a média. E a galera queria mais ir pro russo, né? Que foi a primeira habilitação mais concorrida. Não vi problema nisso. Então foi até que relativamente tranquilo, deu tudo certo no final. E a gente tá no inglês agora, que era o que a gente queria. Conseguimos. Mas a questão da faculdade é que você tem que treinar muito o seu psicológico, trabalhar muito psicológico, emocional, porque não é fácil. Claro que tem problemas maiores na vida, né? Não é questão de ser hipócrita, mas quando você tá passando aqui na faculdade, é um outro universo que parece ser besta os seus problemas, mas pra você que tá passando não é. E então é legal você ter o apoio, falar com alguém, conversar com alguém quando você estiver se sentindo mal.
Aqui na Letras a gente já teve, na Letras não, na FEFELESH já teve muitos problemas de depressão, então não é besteira, tá? Então, quando tiver problemas, procure ajuda, não sei, alguém especializado. E eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu queria citar aqui que não é besteira quando a gente vê alguém triste, não é pra rir, tá, você tirou 5. No caso dela, 5 ela estava aprovada, né? Mas a gente entende que não é o que a gente esperava e no momento a gente fica triste. Ou uma reprovação, ou uma DP, você ter que fazer a matéria de novo. Sim. No outro ano, no outro semestre. Não é o fim do mundo essas coisas. Não é o fim do mundo, mas às vezes dói. E às vezes parece que é, né? Quando a gente tá passando por aquele momento, parece que é, mas depois que a gente passou, que a gente reflete, aí a gente vê e falou, nossa, não precisava de tudo isso, não era tanto assim, a vida continua. E também importante tentar não se comparar com os outros, né? Porque tem muito disso. Tem muita gente aqui da faculdade que é mais velho, já tem outra graduação, então tem mais conhecimento, tem mais experiência. E assim, a gente que é novo ainda tem muito que aprender, né? E às vezes a gente fica comparando assim, nossa, a Mônica foi melhor que eu numa prova, tal, fulano de tal tirou 10 numa prova e eu tirei, sei lá, 4, 5. Sou um lixo, sabe? Não é bem assim. Não se compare. Se a pessoa foi bem, se ela for legal, se você não tiver vergonha, pergunta pra ela, nossa, o que você fez pra ir bem nessa prova? A gente faz isso, né? Conversa com o professor. A gente trocou respostas, assim, das provas. Tipo, deixa eu ver a prova que você foi bem, eu não fui. Deixa eu ver essa resposta pra eu poder ver como você escreve, como você colocou suas coisas pra poder melhorar. Sim. Perguntar pro professor também é muito legal. E outra coisa, não deixa a vergonha te atrapalhar. A vergonha me atrapalha sempre. Sim, eu poderia participar várias vezes na aula, saber se eu tô pelo caminho certo ou não, distante. Mas eu deixo participar porque eu sei que tem alunos que já estão, sei lá, já está no nível de uma pós. E tem uns que se nomeiam assim, né? Mas aí eu fico com vergonha de fazer coisa errada, entendeu? Falar besteira, que seria besteira, que nada é besteira na vida. Mas aí eu perco a oportunidade, eu perco a oportunidade, entendeu? E não perca oportunidades, porque aqui você tá para crescer, não é para passar de série mais. Então tudo faz diferença. Acho que é isso. Então, tchau, pessoal. Vou mostrar pra vocês a Praça do Relógio que a gente tá aqui. E desculpa pelo som, pelo áudio. Foi onde a gente encontrou pra gravar. Decidiu cortar a grama, assim, bem quando a gente tá aqui do lado, praticamente. Exatamente. E obrigada. Se inscreva no canal caso você gostou desse vídeo, tá? Deixa o like, muito importante mesmo. E obrigada.